Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, a gente vai falando um pouquinho aqui sobre nossa aulinha, tá? Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Enquanto isso, pessoal, vamos relembrar um pouquinho do nosso cronograma que está aqui. Nossa turma é a turma 35, né? Então, só para a gente relembrar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamentos tangencial e lateromedial, tá? Hoje é dia 4/8. Dia 11/8 a gente vai falar de mamografia masculinas e principais indicações. E dia 18/8 eu vou falar, a gente vai fazer uma revisão sobre os posicionamentos, tá? Exercício e tal. Provavelmente a gente usa a plataforma Kahoot, tá? Que a gente mais conhece, tá? E, e no dia 19, a partir do meio-dia, será liberada a avaliação. A avaliação vai ter o período de 12 horas, sábado ao meio-dia, até domingo ao meio-dia, tá? Então, assim, pessoal, se atente aos horários, se atente à avaliação, já dá uma olhadinha na plataforma, tá bom? Para a gente conseguir fazer aí nossa avaliação. A nossa segunda avaliação, lembrando que vai cair todos os posicionamentos, inclusive a anamnese. Tá bom, meninas? Eu vou mandar no grupo também para vocês uma apostila do INCA, né? Uma atualização que teve mamografia, sempre tem às vezes atualizações, e essa apostila ela tem bastante conhecimento, então eu vou mandar ela para vocês, que tem bastante informações, fala sobre todos os posicionamentos, tem vídeo aula, tem sistema CRDR, tem erros de posicionamento, tem bastante coisa interessante. Então, terminando a aulinha aqui, eu já mando para vocês, tá bom? Enquanto as meninas vão chegando, pessoal. Então, vamos lá. A gente vai fazer a revisão de posicionamento tangencial e lateromedial, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente vai falar dessas dois posicionamentos. Então, vamos começar falando do posicionamento tangencial. O que seria o posicionamento tangencial, né? Consiste em fazer os feixes de raio-x tangenciar a região da mama onde está a lesão a ser estudada. Essa é a finalidade do posicionamento tangencial. E quais os momentos que são utilizados esse posicionamento tangencial? Por exemplo, a paciente, já aconteceu um caso, por exemplo, de uma paciente que ela tinha uma verruga na mama, e as verrugas, pessoal, pinta, quando elas são assim muito enraizadas, né, que são aquelas pintas que a gente fala que tem raiz interna, que até às vezes você pensa em tirar e falar, mas vai fazer um pontinho, porque ela está bem enraizada, o que que acontece? A pinta, como eu disse, na mamografia não tem osso, né? A gente tem tecido. A gente tem tecido fibroglandular, que ele se apresenta mais branquinho, e tecido adiposo. Então, qualquer coisa que tiver ali, pela alta densidade do exame, né? É isso que diferencia a mamografia do raio-x, porque ele é um equipamento que possui alta resolução por causa do seu feixe de raio-x, por causa da ampola ser um pouco diferente, pelos filtros que a gente utiliza e pelo anodo, né? Pelos filtros de molibdênio. Então, a gente tem um aparelho de alta resolução, né? Por isso que a gente usa KV baixo. Por que eu uso KV baixo na mamografia? Porque não tem o osso para penetrar, né? O KV está relacionado com força de penetração. Então, se eu não tenho osso, eu não preciso ter muito KV, né? Então, por isso que na mamografia eu uso 28, 29, 30, no máximo 32, 33 KV. Nunca pode até passar 35, mas nunca passa disso, né? Então, de 28 para 29 já tem uma diferença muito grande, porque o KV ele está relacionado com força de penetração, enquanto o MAS está relacionado com quantidade de raio-x produzidos na ampola, né? Então, assim, eu tenho, às vezes, um MA um pouco mais alto, porém, eu tenho uma baixa penetração, porque eu não tenho osso, eu não tenho alta densidade ali para penetrar. Então, por ele ser assim, pela pele, por exemplo, parecer bem, por aparecer, às vezes, o contorno do tecido, o que acontece? Às vezes, o que que aparece também? As pintas, os nevos, as verrugas, né, que são conhecidas popularmente. Quando elas são enraizadas, às vezes ela faz uma sombra na mamografia, né? Às vezes as verrugas, elas calcificam, elas aparecem um desenho meio calcificado na mamografia. Daí o que que acontece?
que acaba acontecendo? Um caso que eu tenho para contar para vocês é que a verruga ela nasceu em cima de uma lesão, ou na verdade a paciente já tinha verruga, né, um nevus, já tinha aquela verruga ali, e atrás dessa verruguinha nasceu ali um nódulo, né? Surgiu um nódulo na mama. E quando fez a mamografia, o médico ele ficou ali, peraí, será que isso aqui é um nódulo ou será que isso aqui é a sombra da verruga que se está projetando e que está em cima desse nódulo? Então, às vezes, pessoal, e quando você faz a incidência tangencial, é para essa finalidade, né? Para você saber se aquilo ali é um nódulo, por exemplo, pode coincidir de um nódulo nascer embaixo de uma verruga. E às vezes a sombra da verruga meio que ocultar aquele nódulo. E para isso não acontecer, se o médico tiver essa dúvida, ele pode pedir essa incidência tangencial, tá? Então, a incidência tangencial com marcador metálico é importante quando a paciente possui cicatrizes de cirurgia ou sinais de pele, nevos cutâneos, que são verrugas e pintas, né? Fazer a radiografia com o RG tangenciando o marcador metálico. Então, assim, a incidência tangencial, ela não tem um posicionamento definido. É o posicionamento que vier na sua cabeça. É um posicionamento que você consiga tangenciar o feixe de raio-x, tá? Então, para realizar a manobra tangencial, é necessário dispor de marcadores metálicos representados por chumbinhos encontrados dentro do projeto de arma de fogo, miçangas e fios metálicos. Os marcadores são colocados na pele com fita adesiva transparente. Não utilizar esparadrapo comum, pois pode aparecer na radiografia. Como eu disse, o nosso exame de mamografia ele é muito sensível. Então, se a paciente estiver com creme no cabelo, o cabelo estiver em cima da mama, vai aparecer. Se ela tiver com um cabelo cair em cima da mama, que vai aparecer se você comprimir junto, né? E o cabelo tiver molhado, aparece também. Então, assim, creme no cabelo. Por isso que a gente pede para a paciente, não sei se eu cheguei a falar isso na anamnese, toda vez que a paciente for fazer mamografia, você tem que pedir para a paciente não passar desodorante. Por quê? Porque os desodorantes, alguns deles são à base de chumbo. Então, a paciente às vezes passa aqui aqueles cremes, desodorante, spray, como eles são à base de chumbo, o que acontece? Quando você faz a mamografia, aparece aqueles metaizinhos, né, que são utilizados na composição do desodorante e acaba atrapalhando o nosso exame, dando um artefato. Então, muitas vezes você pega uma gazezinha com álcool e pede para a paciente tirar, se ela passou desodorante, creme, qualquer coisa desse tipo. Bom? Inicie grudando marcador metálico na pele do paciente sobre o local de interesse. A localização da lesão pode ser feita como na compressão seletiva. Posicione a mama de maneira que o feixe de raio-x tangencie a marcação. Pode-se realizar qualquer incidência, mesmo que não seja padronizada, desde que o feixe de raio-x tangencie a área com o marcador. E aí você efetua a compressão, tá? Aqui nessa figura, a gente mostra a manobra tangencial. Em A, posicionamento em crânio caudal com discreta rotação da mama. Em B, posicionamento em médio lateral oblíquo em ambos, o feixe de raio-x tangenciará a marcação metálica, do jeito que a gente está vendo aqui, tá? E aqui, pessoal, tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês, que aqui está explicando claramente o posicionamento aqui, tá?
Deixei esse videozinho aqui, pessoal, na aula para vocês verem também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui para nossa aula. Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Uhum. Aqui. Certo, pessoal? Vou voltar aqui para cima. Então, essa é a incidência aqui tangencial, como a gente viu, tá bom? E a incidência crânio-caudal que a gente vai falar? Essa posição é mais utilizada em mulheres, né, com cifose dorsal acentuada, com mamas pequenas, com marca-passo, com problemas de projeção de ombro, gestante e em homens, né? Essa incidência, né, incidência caldo-cranial, né, que a gente está vendo aqui, ó, que é essa imagem aqui, ela é utilizada mais nesses casos, por quê? Porque nesses casos que as mamas são pequenas, o que pode acontecer? Às vezes aqui essa região corcunda da paciente, a cabeça ser um pouquinho mais corcunda, pode atrapalhar a cabeça ficando em cima do posicionamento, né? Então a gente faz o contrário, a gente vira o aparelho em caldo cranial, o raio vai de entrar assim, ó, crânio caudal, você vira o aparelho de ponta cabeça e o raio vai entrar caldo cranial, de baixo para cima, tá? O aparelho vai estar em 180 graus, tá bom? Então, a gente faz esse posicionamento. Então, se eu perguntar na avaliações para vocês, qual é o nome da incidência que é utilizado em paciente com cifose dorsal e mamas pequenas em homens, em gestante, né? Daí vocês vão responder para mim, incidência caldo-cranial. Claro que se a paciente gestante, né, daí você pode perguntar, ah, professora, mas paciente gestante pode fazer mamografia? Se for pelo benefício dela, sim, pessoal, tá? Por isso que a gente faz caldo cranial, para evitar que o raio pegue na barriga, e sim de baixo para cima, tá bom? Incidência lateromedial, né? Essa incidência é também chamada de P interno. Então, se perguntado na prova, pessoal, qual a incidência que é chamada de P interno? É a incidência lateromedial. É diferente da incidência lateromedial. É médio-lateral. Lembra que a gente aprendeu? Deixa eu pôr aqui, ó. Eu tenho a mama aqui. A gente divide em quadrantes, né? Superiores, inferiores, mediais e laterais. Incidência médio-lateral quando o raio vem o médio, que nem oblíqua, lateral. Coincidência lateromedial, o raio entra de trás para dentro, da parte lateral para o lado de dentro, tá? Essa é uma incidência chamada lateromedial, e ela é conhecida como P interno também, né? Indicação de estudo de lesões nos quadrantes mediais próximas e localizadas próximo ao externo, tá? Então, se eu perguntar, qual a incidência que estuda lesões nos quadrantes mediais, principalmente nas localizadas próximas ao externo? Vocês vão falar incidência lateromedial, tá? Rotação do tubo 90 graus, feixe perpendicular à mama. Paciente de frente para o book, braço do lado examinado e elevado, fazendo 90 graus com o tórax e apoiada com o book. Centralizar a mama, manter o mamilo paralelo ao filme. Book próximo dos quadrantes mediais. Comprimir a mama da linha axilar posterior em direção à mama. Então, assim, pessoal, essa é a parte lateral da mama, e aqui eu tenho o raio entrando de látero para a parte medial, tá bom? Critério de avaliação, parte do músculo grande peitoral deve estar na radiografia. Vamos ver mais esse videozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Pessoal, acabei de verificar aqui que esse vídeo ele não está aparecendo para vocês, né? Então, deixa eu parar ele aqui e voltar ele de novo aqui. Peraí. Tela.
Vamos mostrar a barra de tarefas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele agora. Vamos ver de novo. Acho que é aqui. Aí, agora sim. Olha aqui, pessoal, como fica o mamilo, ó. Tá vendo como é importante, ó? Ó o desenho aqui, ó. Pegando bem o músculo peitoral aqui, ó, e a gente consegue pegar a prega inframamária, tá bom? Pessoal, como esse vídeo não apareceu, o outro, né, eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se ele vai entrar. Esse tangencial, vou mostrar ele novamente pra vocês, tá? Porque não apareceu lá. Essa é a incidência tangencial. Aqui, ó. Quando a gente vai fazer uma marcação, pessoal, na mama, a gente usa esses chumbinhos aqui, ó. Vendo? Os chumbinhos, eles são mais baratos. Então, você vai nesses lugares que vende arma, você fala, eu quero comprar chumbinho. Daí ele vai vender lá para você 100 chumbinhos, tal, 3, 4, 5 reais. E ele é mais barato, porque você pega com durex e você coloca nas marcas de verrugas e neves da paciente, tá? Aqui, ó. Então, pessoal, nesse posicionamento é importante que vocês lembrem que, assim, não, por exemplo, eu vou fazer a incidência crânio-caudal. Não precisa ser a incidência crânio-caudal verdadeira que vocês conhecem. Você tem que deixar aqui o chumbinho, desde que a sombra do chumbinho apareça aqui no book. Por quê? Porque eu preciso que ele fique perpendicular, tá bom? Porque o raio tem que tangenciar aqui, tem que passar aqui, de modo que fique, por exemplo, a pele da paciente na radiografia, o chumbinho e mostrando a lesão atrás da pinta do paciente, tá? Tudo bem, meninas? Eu vou deixar o link aqui do vídeo para vocês. Toda vez que vocês quiserem assistir, vocês já podem assistir, tá? Deixa eu voltar aqui agora. Eu tenho que vir aqui no compartilhamento. Aí, deixa eu ver se vai entrar. Aí, entrou. Beleza? Pessoal, como não teve demanda de aluno hoje na nossa turma, então eu vou acabar não fazendo nossos exercícios, né? Porque eu preciso de vocês para exercitá-los, né? E então eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom, pessoal? Eu vou encerrando por aqui, como não tem ninguém no chat. Dúvidas que vocês tiverem,
só me chamar lá no grupo, tá bom, meninas? Obrigado pela participação. Espero que vocês assistam esse vídeo posteriormente e até semana que vem.